Tchá, tchá, tchá. E fazer uma pedalada, que nem tivesse subindo uma montanha. E aí, beleza? Vamos trocar uma ideia? A gente faz assim, eu conto umas ideias pra vocês e no fim do vídeo vocês comentam aqui embaixo. Então conta pra mim, quando você tá assistindo um desenho animado e aí um personagem tem alguma ideia, o que acontece? Aparece uma lâmpada, a lâmpada ilumina. E é justamente sobre o iluminismo que a gente vai falar hoje. O iluminismo foi um movimento filosófico, cultural, intelectual do século XVIII, que valorizava a razão e a liberdade e se opunha ao obscurantismo e ao absolutismo. Eu imagino que quando você ouve falar a palavra movimento, você pensa em alguma coisa que se mexe. E provavelmente quando você pensa em filosófico, você pensa naquela estátua do Rodin, o pensador. Então talvez isso fique parecendo meio estranho na sua cabeça, movimento filosófico. Como assim? Pois é, se tem uma coisa que o século XVIII não foi, é parado. As ideias dos pensadores iluministas inspiraram acontecimentos históricos como a independência dos Estados Unidos e de vários países da América Latina, a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, e deu início a uma nova era histórica. Até hoje, no nosso dia a dia, na nossa maneira de organizar, na nossa maneira de tentar organizar os países em que vivemos, no campo moral, científico, político, em tudo isso, o pensamento dos filósofos iluministas influenciou. Aliás, esses caras são verdadeiros influencers, porque a influência do pensamento deles já dura mais de 200 anos. E foi capaz de derrubar outros pensamentos que duravam mais de 1000 anos. É graças às ideias dos pensadores iluministas que hoje, por exemplo, nós somos cidadãos de um país e não súditos de um rei, o que é muito diferente. Então tá, eu falei que o iluminismo valorizava a razão e a liberdade e se opunha ao obscurantismo e ao absolutismo. Aproveita e deixa nos comentários com as suas palavras o que é razão e liberdade. Eu imagino que você já deve ter pelo menos uma noção do que essas duas palavras significam. Então eu vou deixar para explicar essas outras duas um pouco mais complicadas. Bom, a primeira delas é absolutismo. O que significa absolutismo? Caso você não saiba, pensa, o que significa absoluto? Total, pleno. Então, absolutismo significa o poder total na mão do rei. Um único cara manda em tudo. No tempo do absolutismo, você não escolhia, por exemplo, quem ia governar o seu país. Quem governava era o rei. E depois que ele morresse, quem assumiria o trono provavelmente ia ser o filho dele. E se o rei fosse ruim, você ia ter um grande problema, porque você não ia poder trocar ele a cada 4 anos. Então você não tinha liberdade política. O rei podia julgar, criar as leis, executar, enfim, decidir tudo, direitos sobre a vida e a morte das pessoas. Para você ter uma ideia, o rei podia decidir que religião seria a religião oficial daquele país. E isso causou uma série de mortes, guerras, brigas, abusos. Então não tinha liberdade religiosa. Ninguém podia, por exemplo, escrever uma notícia
ou um texto que por acaso criticasse o rei de alguma forma, uma peça de teatro que zombasse da realeza, dos nobres, também seria proibido. Então não tinha liberdade de expressão, nem liberdade de pensamento. Se você fosse um sapateiro, um artesão talentoso, capaz de fazer sapatos, costurar sapatos, bons sapatos, não pense você que bastaria você querer para poder trabalhar como sapateiro num reino qualquer. Era preciso que o rei te autorizasse. E se de repente o rei quisesse dar o monopólio, isso é, só deixar um único amigo dele trabalhar fazendo sapato, o rei tinha direito de fazer isso e você não tinha direito de fazer nada, porque você estava no reino dele, em que ele era soberano absoluto. Então não tinha liberdade econômica. Agora a palavra obscurantismo. O que significa obscurantismo? Obscuro vem de escuridão. Na escuridão você não consegue enxergar as coisas, você não consegue entender o mundo à sua volta, você não consegue caminhar sozinho. Obscurantismo é a ignorância, a falta de conhecimento, de entendimento, de ciência, de saber. As pessoas muitas vezes deixavam-se guiar por superstições, mitos. Sabe o que são mitos? Não era todo mundo que podia estudar. Naquela época, pouquíssimas pessoas sabiam ler. Só aprendiam a ler os homens que pertenciam assim às famílias mais nobres, ou então os padres e algumas vezes alguns burgueses. Isso é, pessoas que não eram nem nobres, nem servos, nem escravos, eram homens livres e que conseguiam algum dinheiro graças, por exemplo, ao comércio. E se o iluminismo se opõe ao obscurantismo, foi por aí que começou-se a pensar no direito à educação para todos. Vivendo no obscurantismo, as pessoas tinham pouca possibilidade de mudar a sua vida e muito menos de mudar a sociedade em que viviam. Então vai ser principalmente entre esses burgueses, isso é, homens livres que não são nobres, mas que têm alguma condição econômica que permite a ele aprender, estudar. Dentro desse meio social, algumas pessoas vão começar a questionar a maneira como o mundo estava organizado, inclusive o poder dos reis. E eles vão refletir, pensar e muitas vezes ter algumas ideias. O Montesquieu, por exemplo, que aparece nesse outro vídeo do canal aqui explicando para a Anitta suas principais ideias, vai propor a divisão do poder em 3, para que um controle o outro e não haja abuso. Um grande símbolo desse movimento de valorizar o uso da razão é a enciclopédia. Você sabe o que é uma enciclopédia? Conhece uma palavra parecida com essa? Pois é, onde você muitas vezes faz a pesquisa para o seu trabalho escolar, é uma enciclopédia eletrônica. Mas a primeira enciclopédia, ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Profissões, era uma coleção de livros. A primeira enciclopédia foi organizada por 2 caras,
o Diderot e o D'Alembert. Era uma obra monumental de 35 volumes, quase 72 mil artigos, mais de 3.800 ilustrações. A ambição desses dois editores era organizar em uma única coleção de livros todo o saber científico que a humanidade tinha até então, como o funcionamento das máquinas, a morfologia dos animais. O livro fez muito sucesso porque, por exemplo, tinha ilustrações de rinocerontes, elefantes, criaturas que viviam em lugares distantes da Europa e que fascinava qualquer um que lesse. Outro cara que ficou bastante conhecido pela valorização da ciência foi o Isaac Newton, que era astrônomo, alquimista, matemático, físico, teólogo, e ele estudou as leis da física, o comportamento dos raios de luz. E aí você imagina a contribuição desse cara para os transportes, para o desenvolvimento de equipamentos ópticos. Só que os iluministas, eles não ficavam buscando entender e descrever e usar a razão apenas para entender os fenômenos da natureza. Eles também buscavam entender a sociedade e a política, claro. Aí vai entrar, por exemplo, o John Locke e o Rousseau, que aparecem em outro vídeo aqui do canal. Vou deixar o link para vocês acessarem no final. Eles vão olhar, por exemplo, que naquela época as pessoas não tinham todos os mesmos direitos. Existia, por exemplo, a classe dos nobres, que eram pessoas que pertenciam a determinadas famílias de senhores de terra, e esses nobres tinham muitos direitos e poucos deveres, e existia também os plebeus, que tinham muitas obrigações e poucos direitos. Os iluministas olham aquilo e falam: tá errado, não existe nenhuma razão, nenhum motivo racional para que as coisas sejam assim. Se todos os homens são iguais, todo mundo nasce igual, todos devem ter os mesmos direitos. Então essa ideia de igualdade jurídica, que está inclusive na nossa Constituição de 1988, que diz que todos são iguais perante a lei, é uma ideia iluminista. O Voltaire vai defender, por exemplo, que o Estado, isso é, a estrutura de poder que organiza a sociedade, governos, leis, devem servir, segundo ele, para a felicidade pública, isso é, para a felicidade das pessoas, o bem comum. E naquela época era muito diferente. Embora o governo cobrasse altos impostos, esses impostos não eram dedicados a financiar hospitais e escolas, e sim o luxo dos palácios, onde aconteciam festas glamurosas, bancadas com o suor dos plebeus e fechada apenas para o proveito da nobreza. Muitos iluministas vão defender um modelo de governo republicano e não monárquico. Vão defender que todos os homens devem ter o direito de participar na condução dos assuntos do Estado. O Immanuel Kant, por exemplo, vai falar sobre o uso público da razão. Ou seja, além da razão privada de cada um de nós, que a gente usa assim que a gente deixa de ser criança e se torna adulto, capaz de tomar as nossas próprias decisões, nas sociedades também existia uma fase de menoridade em que as pessoas ainda precisavam de um rei para decidir tudo por elas e dizer o que é bom, o que é ruim, o que ela pode, o que ela não pode. Mas as sociedades verdadeiramente maduras fazem uso da razão pública. E o que é a razão pública? A razão pública tem a ver com a crença na ideia de progresso que é possível atingir com a troca e debate de ideias. Quando você tem
uma ideia, uma proposta, seja científica ou seja política, você deve publicá-la. E outras pessoas do seu campo do conhecimento ou de outros campos do conhecimento e de outros setores da sociedade vão poder debater aquela ideia, fazer a crítica, identificar os pontos fracos, melhorar ou descartar ou aceitar aquela ideia. E assim, isso contribuiria para o progresso da sociedade. E obviamente isso num ambiente republicano é muito mais fácil de acontecer do que num ambiente monárquico, em que o rei pode tudo e quer fazer tudo de acordo com a cabeça dele, sem ouvir os outros, sem ouvir oposição, sem ouvir outros poderes, sem ouvir cientistas, sem ouvir nada. Isso seria o obscurantismo e absolutismo. Vocês estão lembrados que eu falei que no absolutismo o rei podia determinar o monopólio do comércio e mandar na economia do jeito que ele quisesse? Inclusive decidir o que uma pessoa ia fazer com o dinheiro dela, se ela ia poder ou não ia poder montar uma oficina de sapatos ou uma companhia de comércio de açúcar. Pois é, entre os iluministas vai ter aqueles caras que vão defender a chamada liberdade econômica. E vai começar um debate muito importante sobre até onde deve ir a liberdade econômica de uma pessoa. O Adam Smith, por exemplo, vai ser totalmente a favor da liberdade econômica. Ele acha que o governo, nem um rei, nem ninguém deve interferir nos assuntos econômicos e cada um faz e negocia o que quiser das suas coisas. E segundo ele, se todos tivessem liberdade, automaticamente, como se fosse uma mão invisível do mercado, ia fazer a economia se equilibrar. Já o Rousseau, que é um cara que defende a liberdade política, a liberdade individual, a liberdade de pensamento, a liberdade de governo, ele vai ter sérios problemas com esse negócio e vai dizer que a propriedade e as pessoas acharem que podem fazer o que quiserem com a sua propriedade pode ser fonte de malefícios para a sociedade, inclusive de desigualdade. Só que a limitação dessa liberdade deveria ser buscando o bem comum, não o interesse de um rei. Como, por exemplo, quando nas nossas sociedades são criadas leis para proteger o meio ambiente, para não deixar que um dono de fábrica ou de madeireira destrua coisas que são importantes para todo mundo, como uma atmosfera respirável e um mundo habitável. Como você está vendo, o iluminismo trazia ideias transformadoras para a sociedade, como, por exemplo, o constitucionalismo, a ideia de que um país tem que ter uma constituição, uma lei escrita e que ninguém ia estar acima da lei, nem mesmo o governante. Outra ideia bastante ousada para a época vão ser as ideias de Marie Gouge, que ficou mais conhecida como Olympe de Gouges. Essa moça vai ser uma das precursoras do feminismo. A ideia revolucionária de que as mulheres também são seres humanos e, como tal, devem ter direitos, tanto como os homens. Porque antes disso, cara, nem mesmo as mulheres da nobreza, da alta corte tinham direitos, não. A mulher não podia escolher nem com quem ia casar, nem se você fosse uma princesa, na verdade, muito menos se você fosse uma princesa. Isso deixava ela indignada. Ela achava que, além de decidir sobre a própria vida, a mulher tinha que ter o direito de participar da política e ajudar a decidir os destinos do seu país. Uma pergunta que muita gente faz é que, se os iluministas valorizavam tanto a razão, eles eram contra a fé?
Não necessariamente. Tinha alguns caras que eram bem radicais, como é o caso do Jean Meslier, que dizia que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Outros não chegavam a esse ponto, como o próprio Rousseau, que fazia uma bela síntese entre fé e razão, dizendo que a razão era uma luz dada por Deus ao homem para guiá-lo. Ou seja, não é porque você acredita em Deus que você precisa deixar de usar o seu cérebro. Pelo contrário, se Deus te fez com cérebro, com razão, é para você usar. E uma coisa não está em conflito com a outra. Agora, se os iluministas não eram necessariamente contra a fé, a uma coisa eles se opunham firmemente, que era a subordinação da política à religião. Para eles, o Estado não teria o direito de impor uma religião à sociedade. E nem as crenças deveriam ser usadas para legitimar nenhum tipo de poder. Para eles, o Estado tem que ser laico, isso é, cada um segue a sua religião, mas nos assuntos públicos isso não deve interferir. Agora vamos falar sobre o iluminismo no Brasil. Se a coisa na Europa era bastante complicada nesse tempo de absolutismo, no Brasil era ainda pior. O Brasil era uma colônia de Portugal. A maior parte das pessoas que viviam aqui eram escravizadas. Isso é, não tinham direito a nada, nem ao próprio corpo. Liberdade de pensamento e expressão não existia nenhuma. Eram proibidos os livros e os jornais de circular aqui no Brasil. As ideias iluministas chegavam clandestinamente. Isso é, em livros que eram contrabandeados. E essas ideias vão fomentar o desejo de descolonização, de independência do país e de fim da sujeição a uma monarquia, ou seja, o sentimento republicano. O iluminismo vai influenciar a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, todos movimentos que vão ser duramente combatidos pela coroa portuguesa. Movidos por ideais iluministas, os franceses vão fazer uma revolução, derrubar o rei e instalar uma república e proclamar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Que vai colocar na letra da lei os direitos naturais e a ideia de que todos os homens nascem iguais e livres. No Brasil, como as coisas costumam chegar um pouco atrasadas por aqui, a República vai ser proclamada só 100 anos depois, em 1889. E mesmo assim, essa República não vai ser muito democrática e iluminada, não. Vão ser necessários quase outros 100 anos até a gente ter uma Constituição cidadã. Nos primeiros 100 anos da República, vivemos diversos golpes, ditaduras, eleições fraudadas, ditaduras que censuravam artistas, pensadores, jornalistas. Só em 1988 o Brasil foi ganhar a sua Constituição Cidadã. Ou seja, a nossa Constituição Republicana Cidadã é mais nova do que eu. E a consolidação desses direitos ainda é um processo que a gente está vivendo nas nossas gerações. Embora o obscurantismo e o autoritarismo, infelizmente, ainda sejam características bastante presentes na nossa sociedade. Então vou dar uma dica para você. Além de ver os outros 2 vídeos relacionados que eu coloquei aqui no canal, procure se aprofundar, conhecendo um pouco mais das ideias de cada um desses autores que eu citei.
E mais do que isso, procure conhecer a Constituição da República do Brasil, principalmente o artigo 5º, que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. É importante conhecer seus direitos. E tenta identificar lá as principais influências do iluminismo. Você vai ver que lá o direito à liberdade, à igualdade, à vida estão garantidos, pelo menos na lei. E eu termino com uma pergunta. E você pode responder nos comentários. E na prática, nós vivemos em igualdade e liberdade aqui no Brasil? Por hoje é só, até a próxima. Não deixe de deixar o joinha, se inscrever, compartilhar. E se você for meu aluno, faça